O tema da nossa mensagem é a missão cristã e povos não alcançados. E eu coloquei o logo do nosso projeto ali em cima, porque também, com a permissão do pastor Ageu aqui, eu também pretendo fazer a divulgação do nosso projeto. Este ano de 2024 é o ano em que nós faremos isso. Faremos a divulgação do que Deus colocou no nosso coração através do projeto Atos, para que nós possamos chegar ao nosso destino. Então a aula nós vamos dividi-la em dois momentos. No primeiro momento, vamos falar sobre a teologia bíblica da missão cristã e depois nós estaremos mais seguros para entrar no tema povos não alcançados e como isso tem a ver com o projeto Atos. Vamos começar então. Meus irmãos, vamos ter uma palavra de oração, me permitam, por favor. Senhor Deus, eu te louvo, Pai. Obrigado por estar aqui com os meus irmãos na tua igreja, depois de já termos prestado o culto devido ao Senhor. Obrigado, Pai. Isso são bênçãos e mais bênçãos do Senhor. E agora tendo a oportunidade de, nesta aula de Escola Bíblica Dominical, falarmos da missão cristã de povos não alcançados. Ó Deus, que a tua graça permaneça conosco, que o teu Espírito continue nos dando iluminação para recebermos, para refletirmos, ó Deus, para sermos instruídos pelo Senhor, Pai. Perdoa os nossos pecados e permita que essa aula seja proveitosa e que redunde em glória a Ti, Deus bendito. Nós te amamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, essa pergunta é uma pergunta emblemática. É uma pergunta emblemática porque eu quero dar ciência aos irmãos sobre essa questão da missão. Hoje, a missão, ela é um campo, uma área da igreja que está debaixo de muitos riscos. De muitos riscos. Riscos não aparentes. Porque há muito tempo vem se construindo uma ideia de que tudo é missão. De que tudo é missão. Então, especialmente num país como o nosso, que recebeu tanta influência do catolicismo romano e todas as suas prerrogativas a respeito da caridade, a respeito de como essa teologia assim, da miséria, né? Todo esse arcabouço religioso que penetrou na nossa cultura, tudo isso acabou, de uma certa forma, influenciando a missão no Brasil, mas também no mundo, a ponto de que, às vezes, muitas vezes se é considerado o fato de você preparar marmitas e numa sexta-feira à noite você ir em alguns lugares da cidade, distribuir essas marmitas e você no outro dia posta no Facebook, nas redes sociais, a igreja em missão. Aí aparece a foto de alguém recebendo, uma pessoa em situação de rua, recebendo comida. E a pergunta é, isso é missão? Isso não é missão, meus irmãos. Isso é caridade. Caridade é algo que a igreja deve fazer. Essa diaconia externa é algo que a igreja deve fazer, mas não é missão. Missão não é você preservar o meio ambiente. Mas estão dizendo que é missão. Eu e Gisele, particularmente, amamos a criação de Deus. Amamos. Nós amamos as plantinhas, a gente ama contemplar o sol, as estrelas, o firmamento. Nós amamos os animais, nós amamos, mas não é missão. Nós temos que amar a criação e cuidar do meio ambiente? Temos. É nosso papel, como imagem de Deus na Terra, fazer isso, mas não é missão. Então a pergunta que está aqui é muito válida. É uma pergunta simples, mas profunda. Tudo é missão? A resposta é não. E quero trazer aqui
o que um missionário e também um estudioso de missão, Stephen Neal, cunhou quando ele disse: se tudo é missão, nada é missão. Quando uma coisa é tudo, ela não é nada. Essa que é a verdade, meus irmãos. Quando Stephen Neal fala, ele estava visualizando essa problemática que estava se formando, se construindo no meio da igreja. É claro que se tivéssemos aqui mais tempo, ficaria muito grato de mostrar à igreja a construção histórica desse erro. Uma construção histórica que começa em 1910, com Karl Barth, no primeiro encontro mundial das igrejas em Edimburgo, onde o mundo estava ali vindo de sempre muitas guerras e revoluções, prestes a entrar em mais guerras, e essa problematização a respeito de missão estava enfraquecendo o que a boa teologia bíblica a respeito de missão informa, e estava dando lugar, por vergonha possivelmente, por constrangimento diante das demandas da sociedade, dando lugar a uma outra perspectiva do que é missão. Então, resumindo historicamente, bem resumido, começou-se a ter um constrangimento de que é coisa de branco, colonizador, imperialista, você levar sua religião para outros povos. Não devemos fazer isso, temos que respeitar toda essa narrativa aí, que constrange pessoas sem convicção. E quando eu falo pessoas aqui, são crentes, são igrejas, são instituições aos montes no mundo, sem convicção, que vão abrindo espaço, folgando, a ponto de, em 1974, no primeiro grande congresso de Lausanne, um cidadão chamado René Padilha levar ali para as pessoas outras ideias, apresentando um evangelho da missão integral, que começou a abrir espaço para a afirmação de que tudo é missão. E a coisa foi se desenrolando de tal forma que, em muitos desses escritos, eu tive por dever ter que ler algum desses livros, mas você vê claramente nos livros, nos propósitos, uma equivalência do Evangelho, como nós vimos na mensagem de hoje, com a ação social. Missão é você atingir o ser humano, para o ser humano todo, e aí eles vão inventando frases de efeito assim, o Evangelho para o ser humano todo, mas o que está por trás dessa afirmação é que a missão tem que ser feita. Você até prega o Evangelho, mas tem que ter ação social. Você tem que fazer, e está equiparado. Não é a ação social como algo que a igreja deve fazer por testemunho. Aqui está o local, por exemplo, do cuidado com o meio ambiente, da ação social, testemunho da presença de Cristo nesse mundo caído. Nós temos que fazer por testemunho. Não é a nossa missão, não é a nossa ênfase, não é onde a gente tem que aportar o dinheiro do dízimo com tanta ênfase. É claro que precisam de recursos para fazer isso, mas com toda a ênfase, não, porque não é a nossa missão. Para esse outro aspecto, além de nós fazermos para testemunhar a Cristo, e muitas vezes esse testemunho é uma estratégia para você chegar ao momento de pregar, mas Deus tem toda a sua graça comum para lidar com esse sofrimento aqui e necessidades do mundo. Graça comum, irmãos. Ou vocês acham que existem hospitais, polícia, porque o ser humano é bom e pensou nessas coisas? É Deus que está cuidando dessa parte. Mas, voltando à questão histórica, a problematização em cima disso, depois um outro camarada chamado David Bosch produz uma obra, que o nome da obra é Transforming Mission, Missão Transformadora. Ele tem um livro, David Bosch, Missão Transformadora, que virou uma outra Bíblia para missionários e gente que estuda missão em todo o mundo.
Nesse livro, muito problemático, não é um livro, claro, há coisas ali interessantes, ele não era uma pessoa à toa, né, alguém de uma certa estatura acadêmica, teológica, mas há coisas muito perigosas do tipo afirmações, não é possível definir missão biblicamente. A Bíblia não é um depósito de verdades. Coisas assim, dessa monta. Só que esse livro foi abraçado, ele continua sendo citado e ele foi abrindo a porta para outras reflexões. Isso se tornou tão profundo, irmãos, na história do mundo, num mundo que já está num processo de apostasia e de esvaziamento do Evangelho e de corrupção do Evangelho, tudo isso conectado com essa perspectiva de missão que, em 2010, num outro encontro de Lausanne, o pastor John Piper estava pregando em Lausanne e chegou num determinado momento que ele iria dizer ali, ele fez a afirmação de que ele deslocou o Evangelho para uma posição superior, reconhecendo a importância das ações sociais. Ele pegou e falou isso, mas quando ele diz que o Evangelho é único e que ele é suficiente, tal parte das pessoas presentes vaiou John Piper num encontro de missão de evangélicos. Diga, meu irmão. Eu só queria dar um exemplo, porque eu quase que caí enveredei para a missão integral, quase. Então eu conheci um pouquinho de perto isso tudo, e chegou numa das pregações, eu vi o absurdo acontecer de um dos integrantes da bancada lá da missão integral, que são vários pastores. Aliás, tinham pastores até muito sérios ali, né? Mas eles mesmos nem se autodefinem. E um deles falou assim: irmãos, vamos realmente falar que é a realidade. Como é que alguém sem comida, sem as condições básicas, pode ouvir o Evangelho? Então, chegou a um ponto que eles nem colocaram mais assistência social equiparado com o Evangelho, porque realmente no livro do René Padilha ele afirma, né, que os dois estão ali no mesmo parâmetro. Ali eu vi ele colocar acima do Evangelho. Quer dizer, o que está acima é assistência social. E aí, quando a pessoa tiver condições, aí ela está apta para ouvir o Evangelho. Né? Minha irmã, isso você falou no começo, né, que quase caiu nessa. Eu digo para você o seguinte: a realidade esmagadora do evangelicalismo brasileiro é de missão integral. Essa é a verdade. A verdade é que essa realidade não está longe de nós presbiterianos. Infelizmente. Está muitas vezes dentro. Infelizmente, irmãos. Infelizmente. A problematização em cima disso foi crescendo a ponto de você ter artigos e pessoas falando a respeito disso, de que, assim como na pregação nós vimos que rabinos, por causa de um completo engano teológico, são capazes de ir formulando ensinos do tipo, onde a lei é muita vida, ou então Deus quis que Israel tivesse méritos, por isso deu uma Torá grande e forte. Reflexões com uma base teológica errada, acontece isso com missão também. Então, você vai ter pessoas dizendo que vamos fazer missão, mas você nem precisa pregar o Evangelho. Basta você estar lá. É a presença de Cristo. Basta você estar lá, aí você chega lá, abre uma padaria, se relaciona, seja um bom vizinho, pronto, você está fazendo missão. Meus irmãos, olha, infelizmente há muitas igrejas presbiterianas sustentando projetos assim. Eu quero tomar cuidado, porque eu não quero aqui estar falando do meu projeto e vou falar do nosso projeto e como se eu tivesse
mas diante de Deus, o Senhor Deus sabe que a minha preocupação aqui é pastoral. É fornecer o ensino do que é missão e me colocando nesse escrutínio, para que nós não saiamos daquilo que glorifica a Deus. Então, como eu disse, haveria muito mais para falarmos dessa questão histórica de missão, que realmente aponta para um retrato muito ruim do que é missão hoje, do que está acontecendo. E aqui, igreja, assim, muitas vezes esses projetos ruins, corrompidos, só acontecem e se sustentam porque as igrejas sustentam. Porque parece que às vezes igrejas e irmãos têm uma postura semelhante àquela de pessoas que dão dinheiro para pedintes. Eu vou dar porque eu quero acalentar, pronto, já fiz minha boa ação do dia. Parece que às vezes a igreja trata assim, eu vou dar e não vê crítica e teologicamente. Não é porque só alguém está se dispondo à missão que vai fazer a missão do jeito de Deus. E parece que existe uma áurea assim, de santidade extrema com missionários, no campo missionário. Meus irmãos, vamos deixar disso. Vamos deixar disso. Não há heróis aqui. Há Jesus. Ele tem méritos. Só isso, só. Vamos seguir. Então, eu quero falar com vocês por que a missão cristã é importante, por que é importante ter isso bem definido. E eu quero citar aqui uma frase de Dave Livingstone, que foi um missionário do século XIX, que Deus enviou para o interior da África. Até o século XIX, o interior da África era desconhecido. Foi Dave Livingstone que adentrou, colaborando até com outras ciências, por exemplo, com a antropologia. As pessoas não sabiam absolutamente nada sobre o interior da África, e os escritos e estudos de Dave Livingstone forneceram conhecimento para outros estudiosos. Ele tem essa frase, que é uma frase do coração dele, mas é uma frase profunda, meus irmãos. Deus teve um único filho e fez dele um missionário. Que maravilha! Às vezes quando estou falando assim com pais, né? Eu falo, o que você quer que o seu filho seja, né? Eu já tive a infelicidade de, numa proposta dessa, ouvir assim de pais cristãos: Deus me livre, meu filho ser missionário. Deus me livre. De jeito nenhum. Eu brigo com ele, eu bato nele. Se ele parece algo jocoso assim, mas é profundamente triste. Revela um coração, nem sei dizer. Não quero falar, não quero entrar nessa seara, mas profundamente triste. Mas Deus, o contrário, teve um único filho, melhor do que todos os outros filhos, e entregou esse filho à obra missionária. Por que, meus irmãos, Deus fez isso? Porque a missão cristã, ela é de ordem doxológica. Ela é de ordem da adoração. Missão cristã tem a ver com adoração. E eu quero ler aqui uma parte do primeiro capítulo do livro de John Piper, Alegrem-se os Povos, excelente livro, quando ele diz o seguinte: a missão não representa o alvo fundamental da igreja, a adoração sim. Que maravilha isso daqui, meus irmãos. A missão existe porque não há adoração, ela sim é fundamental, pois Deus é essencial e não o homem. Quando esta era se encerrar e os incontáveis milhões de redimidos estiverem perante o trono de Deus, não haverá mais missão. Ela representa, no momento, uma necessidade temporária, mas a adoração permanece para sempre. A adoração é, portanto, o combustível e a meta da missão. É a meta da missão porque nela simplesmente procuramos levar as nações ao júbilo inflamado da glória de Deus. Meus irmãos, a missão é adoração. É um país extremamente pobre, miserável, sujo. Outro ano passado, finalzinho do ano passado, eu e Gisele recebemos uma ótima notícia, que especialmente a cidade para onde nós vamos recebeu o título de mais poluída do mundo. E
E por que nós vamos lá? Porque Deus é digno de receber a sua adoração. E lá há adoradores que ainda precisam ser alcançados. Deus é digno disso, irmãos. É por isso que há a missão, é por isso que a missão tem que estar centrada nisso. E a única coisa capaz de transformar mortos em adoradores é o Evangelho, é a pregação do Evangelho. A Bíblia inteira dá esse tom, meus irmãos. A Bíblia inteira dá esse tom de convocação de todo mundo à adoração. Não é só o povo de Deus que é convocado a adorar. A meta de Deus, antes da queda, era que Adão e Eva multiplicassem a adoração a Ele. Veja isso aqui, meus irmãos. Não era simplesmente para sair multiplicando seres humanos aí. Não é isso, a bênção não é essa. A bênção e a vontade de Deus é que a terra se enchesse da sua glória. Como? Por meio da sua imagem e semelhança. Que iriam adorá-lo de inúmeras formas, através do louvor, através da vida. 1 Coríntios 10:31. Faça qualquer coisa para a glória de Deus. É o que uma imagem de Deus faz. Foi projetada para fazer. A nossa confissão diz que o propósito da nossa existência é glorificar a Deus e se alegrar nele. Esse é o plano, mas aí veio o pecado. E nós vamos chegar lá já. Mas eu quero mostrar aqui para vocês só uma pequena parte de exemplos da Escritura que em todo lugar chama não apenas o povo de Deus a adorar, eles têm que vir adorar, mas todo o povo. Temam o Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Olha, mas veja, né, parece uma intransigência do salmista. Todos, sim, todos. Todos, e Deus terá todos, meus irmãos. Amém? Deus terá todos, é uma afirmação, tanto o nosso amém como essa afirmação aqui. Deus terá o mundo todo adorando o seu nome. No Novo Testamento, Apocalipse 7, versículo 9, nós vemos lá: eis que grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, estarão lá adorando a Deus. E, obviamente, das passagens da grande comissão. O Novo Testamento tem pelo menos 3 passagens de grande comissão. Essa é a mais famosa, Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Meus irmãos, a Bíblia inteira nos dá uma teologia da missão cristã. É clara como um céu de brigadeiro. E como que há pessoas que produzem obras dizendo que não é possível ter uma definição de missão. Parece até algo deliberado, sabe? Algo para enfraquecer mesmo esse avanço que vai acontecer. É uma atitude que vai redundar só em julgamento para ele, mas é muito triste quando nós vemos que isso influencia pessoas. Mas numa leitura simples da Bíblia, você vê a Deus dizendo: eu serei adorado, e sempre num tom de convocação. Mas aí então veio a queda e a convocação à adoração. Veio a queda. O plano de Deus mudou por acaso? Com a queda, Deus por acaso pensou consigo: acho que não conseguirei mais ser adorado no mundo todo. Meus irmãos, o nosso Deus é Deus. Ele tem poder. Não mudou. Mas agora aquilo que seria natural, agora passa a ter um caráter de missão. Agora vira uma missão, uma tarefa que o povo de Deus precisa fazer. E veja, nós temos isso tanto no Antigo Testamento, de uma forma, obviamente, como sabemos, tímida, não tão direta, e aí no Novo Testamento a coisa direta, clara. Vão e façam isso. Como eu mencionei na pregação, é uma ênfase do Novo Testamento. Muitas vezes, irmãos, nós queremos viver uma nova vida com uma velha espiritualidade.
Nós somos da nova aliança e muitas vezes queremos viver com ênfases da antiga e perdemos as ênfases do Novo Testamento, que é uma ênfase prioritariamente missionária em todos os seus aspectos. Desde a criação familiar, onde você tem filhos para entregar discípulos ao Senhor, até o chamado missionário. Onde estão os missionários aqui? Onde estão os missionários aqui? Então vamos falar um pouquinho sobre a missão no Antigo Testamento. De novo, meus irmãos, é uma matéria profunda, deliciosa. Há tantas coisas que estão claramente mostradas ali no Antigo Testamento, mas eu vou mostrar aqui apenas um bom resumo, um resumo objetivo direto para vocês. Mostrando o seguinte, já em Gênesis 3,15, nós temos o que chamamos em teologia de proto-evangelho. Deus ali já havia prometido o Salvador, que ele viria. Nós temos em Gênesis 12, de 1 a 3, aqui de forma mais clara o que nós chamamos de o chamado missionário de Abraão. Porque Deus diz para ele em Gênesis 2, de 1 a 3, te farei pai de muitas nações. Veja uma questão que transcende raça, língua, que está firmada num reino maior, num corpo espiritual e místico maior. Abraão, imaginem quando Abraão ouviu isso. Pai de muitas nações, ele não tinha um filho ainda. E era Deus já apontando para uma obra missionária, que no Novo Testamento esse texto inclusive é usado para mostrar exatamente essa ênfase missionária. Nós olhamos também para os profetas do Antigo Testamento que são enviados. Veja, irmãos, toda essa parte aqui, e também a nação de Israel que foi enviada para o exílio. Deixa eu chamar a atenção de você. Veja como nós construímos uma boa teologia. Todos esses textos, todas essas afirmações, elas vão nos dando, vão formando numa boa teologia características da missão. Então, a missão se trata de Deus enviar alguém. Deus envia alguém para fazer alguma coisa, que é falar da justiça de Deus, do que Deus está fazendo, para algum lugar complicado. Veja como isso está se formando. Enviar com uma missão de pregar e ensinar para que o resultado seja a glória de Deus. É assim que nós estamos fazendo uma boa teologia. Veja, nesse último ponto aqui, como Deus usa a nação de Israel, e veja como Deus é maravilhoso, né? Ele simplesmente não se importa e não muda os seus planos, mesmo que o seu povo esteja em pecado. Foi o que aconteceu com a nação de Israel quando Deus envia eles para o exílio. Israel devia ser um farol para o mundo antigo. Não foi. Pelo contrário, deixou-se contaminar e tudo mais. Só que, pela graça de Deus, Deus usa essa nação para promover a missão que ele estava em vista, que iria ser revelada e amadurecida no Novo Testamento. Vejam que o teólogo Walter Kaiser Jr., no seu excelente livro A Missão no Antigo Testamento, vejam o que ele diz sobre esse ponto. Finalmente, Yahvé deve enviar seu povo para o exílio, para que eles ajam de acordo com seu desejo, de que a nação de Israel seja seu agente pelo qual ele possa abençoar todas as famílias da terra. Gênesis 12, 1 a 3. Primeiro, houve o exílio assírio de 10 tribos do norte de Israel em 721 a.C. E depois o exílio babilônico de Judá em 586 a.C. Por meio dessas diásporas ou espalhamentos, a palavra de Deus acabaria sendo disseminada por grandes partes do mundo daqueles dias. Meus irmãos, que bênção! Agora deixa eu dizer para você um reflexo dessa missão no Antigo Testamento de Deus. No Evangelho de Jesus, registrado por Mateus, nós somos informados
que sábios, vindo provavelmente da região da Pérsia, do Oriente, estão cientes de que o rei iria nascer e que eles deveriam prestar adoração a esse rei. Como, meus irmãos, eles sabiam se a função missionária do povo de Israel não havia sido cumprida aqui? O povo em Jerusalém estava desinformado disso, mas através das escrituras e da boa teologia pregada no exílio, estrangeiros estavam indo adorar o Rei dos Reis. Isso é missão, irmãos. Isso é a boa teologia de missão. Louvado seja Deus por isso. E aí nós chegamos no Novo Testamento. No Novo Testamento a missão está amadurecida. A visão da missão, a compreensão do que devemos fazer está amadurecida totalmente. O Senhor Jesus resume essa visão em João 12:49, quando ele fala que o Pai me enviou a pregar. Veja, todas aquelas características aqui presentes. Enviar alguém para falar algo de Deus, cujo resultado seja a glória de Deus. Não foi isso que o missionário, nosso Senhor Jesus Cristo, fez? Foi enviado pelo Pai. Tantas vezes Jesus falou sobre isso. Eu fui enviado pelo Pai a falar não as minhas palavras, mas o evangelho que eu ouvi o Pai falar. E o resultado da obra de Jesus foi a glória de Deus, que levou milhões e milhares de pessoas por toda a história lembra do propósito inicial? A que a adoração a Deus saísse de Jerusalém, de Israel, e agora praticamente, ainda não, mas está cobrindo quase todo o globo. Veja que maravilha, veja que isso é missão. E é claro, o Senhor Jesus, por meio do seu ministério e exercendo a sua autoridade de Deus, comissiona a sua igreja também a fazê-lo. E aqui, como eu mencionei, pelo menos 3 grandes comissões no Novo Testamento. Mateus 28:19-20, João 20:21, assim como o Pai me enviou, eu também os envio, e Atos 1:18. Aguardem em Jerusalém, esperem a unção do Espírito Santo, que vocês serão as minhas testemunhas aqui em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. Mas é claro, eu quero me deter um pouquinho com vocês na grande comissão que é mais conhecida, Mateus 28:19-20, que diz assim a palavra de Deus: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pergunta, meus irmãos, como é que a gente faz isso aqui servindo marmita? Isso aqui é a missão. Como é que nós fazemos isso aqui plantando pepino do mar? Eu não estou inventando, estou citando um caso. Como é que nós fazemos isso daqui abrindo um negócio de serraria, cafeteria? Olha, irmãos, eu, de novo, não quero entrar nessa seara. Minha preocupação é que a missão seja cumprida, porque os números não mostram um cenário legal. Nós vamos ver um pouquinho desses números aqui. Por isso, é um momento muito precioso nós estarmos aqui colocando todos os irmãos na mesma página do que é missão. Missão é isso aqui, irmãos. Todos aqui, o pastor, o conselho, a igreja, mas cada um individualmente, vocês devem ser confrontados aí com missão, com propaganda missionária, vamos dizer assim. Cuidado, atenção, tenha uma boa teologia, escrutine as coisas, olhe para as coisas, veja se as características estão aqui. Fazer discípulos, para quê? Para que o missionário seja tido como herói? Não,
Porque fazer discípulos é você ter adoradores, batizando-os e ensinando-os. Onde você faz isso? Quando uma igreja é plantada, irmãos. Nós temos que plantar igrejas. Se ela é pública ou secreta, não importa. Muitas igrejas, estamos informados aí com um pastor que nós teremos o privilégio de trabalhar quando Deus, se o Senhor Deus permitir, estivermos lá, de que há, pelo conhecimento dele, mais de 2.000 igrejas secretas na região ali do Oriente Médio, onde a perseguição é muito forte, e no sul da Ásia também. São igrejas. É assim que nós multiplicamos a adoração a Deus. Nós vamos para fazer discípulos, novos adoradores. E para que a missão não dependa de mim, que não sou importante, nós plantamos igrejas, formamos liderança, para que a adoração continue sendo multiplicada e a missão não dependa de mim. Porque eu posso ser promovido e ir para a glória, eu posso ir embora, Deus pode fazer, mas a missão não pode falhar, a adoração precisa continuar. Outra questão maravilhosa que o Novo Testamento nos aponta é que a missão, com relação à pregação do Evangelho, ela está intimamente ligada com uma questão escatológica, que o Senhor Jesus coloca em Mateus 24,14, quando ele diz lá, falando a respeito da sua volta escatológica, ele diz assim: depois que este Evangelho for pregado a todos os etnos. Na maioria das traduções está nações, mas nações pode dar às vezes um entendimento só de questão geográfica mesmo. A Bíblia está preocupada com povos, etnos. Quando este Evangelho for pregado a todos os povos. Então, assim, não vamos entender errado a escatologia também. Não é que quando todos aqueles sinais que nós conhecemos se cumprirem e o último eleito for encontrado, o céu se abre, Jesus volta, a gente vê os anjos. Não é isso que a Bíblia ensina. Nós não sabemos e não são sinais que vão dizer quando o Senhor Jesus vai voltar. Pode ser, nós não sabemos. Se o último eleito ouviu o Evangelho, for convertido, não sabemos quanto tempo depois Deus virá. Nós não sabemos, não importa. Não importa. Mas o que isso é importante? É importante saber que Jesus está dizendo, eu vou voltar depois que esse Evangelho for pregado a todos os povos. Meus irmãos, isso daí no mínimo tinha que ser algo a nos incentivar, a nos fazer ficar tremendo na cadeira, porque a volta de Jesus, a Bíblia termina assim, não é? Volta, Senhor Jesus, Ele volte logo, é a grande expectativa do final das Escrituras Sagradas. Volta, Senhor Jesus. Essa tem que ser a nossa expectativa, irmãos. E o que é que nós precisamos fazer? Cara, no mínimo, pregar o Evangelho a toda criatura. E eu mencionei na pregação alguns dados, né? 3 bilhões não ouviram. Não sabem. Temos um problema localmente, que a igreja local plantada tem que estar apta a resolver. Pregar o verdadeiro evangelho, combater o evangelho falso, isso função da igreja local plantada. Agora, Deus continua chamando pessoas para avançar. E o que está acontecendo? 2000 anos já se passaram. Não é um trabalho de manutenção, é um trabalho de exploração, de explorar locais que não foram ainda. Nós não estamos indo, irmãos. Nós vamos falar um pouquinho disso mais à frente. E, obviamente, o apelo do apóstolo Paulo, no capítulo 10 de Romanos 9 até 11, é o capítulo onde o apóstolo Paulo está falando ali sobre a questão de ser judeu, se Deus abandonou os judeus ou não, o que é o verdadeiro judeu. Ele está tratando do poder do evangelho nesse momento. E ali ele pega e fala, no capítulo 10, 14 e 15, aquilo que nós repetimos sempre assim: como ouvirão? O apóstolo Paulo já está trabalhando em cima da missão local e transcultural. Como ouvirão se não forem enviados?
E como o Evangelho será pregado? Como ouvirão se não há quem pregue? Vamos ler aqui a palavra para que eu não furte aqui com as Escrituras. Romanos capítulo 10, versículo 14. Puxa vida, eu errei. Eu errei, meus irmãos. Perdão. Perdão, meus irmãos. Vocês estão me deixando nervoso. Brincadeira. Aqui, Romanos. Perdão. 14, assim diz a palavra de Deus. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Veja aqui, meus irmãos, a ênfase que o apóstolo Paulo dá à missão cristã. Isso é a missão cristã, meus irmãos. É isso aqui que é o foco, não outra coisa. Isso é a missão cristã que foi construída em toda a antiga aliança e agora revelada também de uma forma tão majestosa na nova aliança. Mas eu quero mostrar aqui para vocês que toda essa construção, às vezes, quando nós falamos assim, eu preciso ter o cuidado de não colocar um peso sobre a igreja. Eu não quero colocar um peso onde Deus não colocou um peso. Um peso naquele sentido que o Senhor Jesus muitas vezes exortou e confrontou os fariseus, que colocavam peso sobre peso em cima do povo de Deus. Não é essa a ideia. A ideia de que nós temos que saber o que é missão e de que esse é um dever que nós temos de fazer, não é algo como se o reino de Deus dependesse disso. Não é assim. Mas nós fazemos isso por causa de uma certeza jubilosa, que nos inclina a fazer com alegria, com zelo, a missão de Deus. Que certeza jubilosa é essa? É um versículo que muitas vezes não é lido, ou é passado rápido por ele, quando a gente cita a passagem mais conhecida sobre a grande comissão. Versículo 18, meus irmãos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Meus irmãos, está garantida a missão. Está garantida a missão. Toda a autoridade me foi dada. Não tem Satanás, principado, potestade, não tem império, não tem terrorismo, não tem lugar perigoso o suficiente no mundo que impeça a missão de acontecer, porque toda a autoridade foi dada a Jesus Cristo e não a outro. Então nós temos que ir, irmãos. Nós temos que incentivar, nós temos que investir, temos que ir, não há local tão perigoso. Outro dia, um irmão muito carinhoso veio dizer assim: não vão, Arquimedes, não vá, fique, é muito perigoso. E a minha resposta para ele foi: meu irmão, mais perigoso é eles ficarem sem o Evangelho. Isso é mais perigoso, isso é perigoso. Não há que ser, meus irmãos. Toda autoridade foi dada. E mais, o Senhor Jesus disse no fim dessa passagem que eu estarei convosco todos os dias. Enquanto essa missão estiver acontecendo, eu estarei com vocês. Do que mais nós precisamos, meus irmãos? Muitas vezes, gente, nós recebemos até o chamado de Deus, mas tantas preocupações com o mundo cercam o nosso coração e nós não podemos deixar isso acontecer, porque nós temos essa afirmação e a promessa do versículo 20.
a afirmação de que Deus é quem tem toda a autoridade e de que a promessa de que Ele estará conosco, seja lá onde nós estivermos fazendo a missão de Cristo. Isso é missão. Essa é a motivação da missão, não é um peso, é uma certeza jubilosa com a qual nós temos que lidar com muita alegria. Eu coloquei aqui porque essa palavra autoridade é exousiam, e exousiam não é uma autoridade absoluta, é uma autoridade de governo, é uma autoridade de capacitação, é uma autoridade única e absoluta. Essa é a autoridade que Jesus tem nos céus e na terra. Ele é o frente, Ele manda e não ninguém. Portanto, se um dia eu e Gisele estivermos no campo missionário e o Senhor nos chamar, não é porque o terrorista, o criminoso determinou a nossa vida e nos matou. Não. É porque o Senhor Jesus nos chamou e autorizou que para a sua glória fosse da forma que haverá de ser um dia. Não há nada além disso. Nada além disso. Isso, meus irmãos, é algo que tem que estar enraizado no nosso coração. Ao Senhor Jesus foi dada toda a autoridade nos céus e na terra, e Ele estará conosco. Agora, que já sabemos o que é a missão cristã, eu quero brevemente, já fui mencionando algumas coisas aqui, mas dizer o que não é a missão cristã. Bom, eu certa vez eu li esse artigo aqui há alguns anos e já estou sabendo que foi traduzido para alguém lá do Andrew Jumper, traduziu para o português. Meus irmãos, é um excelente artigo, leiam. O Ferdinando, ele conseguiu, num artigo, colocar ali todas as visões de missão que existem hoje por aí e faz uma conclusão com um estudo bíblico, até exegético, falando sobre o que é missão mesmo. Algo mais detalhado do que nós estamos falando aqui na nossa aula. Portanto, me perdoem, eu não sei como é o título que foi traduzido, mas o autor é Keith Ferdinando, e ele está falando, provavelmente, é missão, um problema de definição. Provavelmente a tradução foi equivalente. Mas nesse artigo, ele descreve as coisas que estão acontecendo a respeito disso e como a missão está sofrendo uma degeneração de significado em sua essência bíblica. Por isso que eu digo que às vezes parece uma ação deliberada do inimigo dizer que missão não pode ser definida. Ou seja, já não é mais nem a tentativa de corromper a definição, é dizer que não pode ser definida. Se não pode ser definida, pode ser qualquer coisa. Então, isso é um bom artigo para que os irmãos leiam. Tem muito do que nós falamos aqui. Esse livro aqui, do Kevin DeYoung, ele tem uma parte que eu quero ler para os irmãos aqui, para vocês entenderem mais ou menos como está o pensamento hoje aí com relação à missão. Ele diz, costumava acontecer que a palavra missão se referia muito restritamente a cristãos enviados a outras culturas a fim de converter os não cristãos e plantar igrejas. Mas isso é missão. Perceberam a tônica que ele dá? Costumava ser uma coisa retrógrada, não funciona mais, não é bem assim, costumava acontecer. Agora, porém, missão é entendido muito mais amplamente. A administração do meio ambiente é missão, renovação da comunidade é missão, abençoar a vizinhança é missão, missão é aqui, missão é lá, missão é em todo lugar. Todos somos missionários. Que bonito. Não é uma coisa envolvente? Que legal. Qual é o resultado disso? O resultado disso é o enfraquecimento da igreja, é a missão local se esvaindo, são
nós estamos pecando porque não estamos mais indo, os povos não estão conhecendo a justiça de Deus, Deus não está sendo adorado. Só isso, para que nós possamos oferecer à cultura e à sociedade uma boa definição de missão. Não é? Portanto, a missão cristã se constitui em a igreja enviar missionários capacitados para pregar fielmente o Evangelho, formar novos discípulos e plantar novas igrejas para multiplicar adoradores. Só isso, irmãos. Simples assim. E acho importante dizer aqui sobre missionários capacitados, de novo, retirem essa áurea de herói e de intocável, de missionários. Esqueçam isso. Avaliem se a pessoa não é como dizemos, né, até no ambiente do seminário, se não é um fumaça. Que as pessoas aí, um pica-fumo, como às vezes é costumeiramente dito. A pessoa às vezes faz o processo, sou missionário, você não sabe. Às vezes é alguém que está querendo ter um investimento de vida pessoal em outro país. Irmãos, avaliem. Igreja, avaliem. É preciso avaliar, sim, porque infelizmente existe, irmãos, quem usa das coisas boas de Deus para o benefício próprio. Bom, as consequências disso nós já falamos aqui, o foco no serviço local das igrejas mediante o desprezo pela missão global. Isso é até uma proposta de uma outra pessoa que estuda a missão, é o Ed Stetzer. E olha que ele é um cara mais assim da missão, ele é mais missional, porque vejam, nós falamos de missão integral, né? Aí ficou meio desgastado a missão integral, né? Aqui no Brasil principalmente se juntou aí com questão política e ficou meio desgastado. O que fizeram agora? Cunharam uma repaginada. E a repaginada é a igreja missional. Esse termo, missional. E veja aqui, meus irmãos, nós precisamos ser precisos nisso, porque há toda uma história também de como esse termo missional veio a acontecer, mas o fato é que igrejas missionais que estão muito preocupadas com o serviço da igreja local, com essa questão do meio ambiente, com essa questão de ser relevante na sua cidade, a ponto de um dos proponentes, o Ed Stetzer, ele escrever um artigo dizendo não negligenciemos a missão global em detrimento do serviço da igreja local. E lá ele fala assim, eu tenho percebido que o foco de questões da igreja local tem gerado um desprezo pela missão global. Até comentei com a irmã ali o seguinte, já ouvi de pessoas falarem assim, Arquimedes, não vão, fiquem. Se vocês querem trabalhar com muçulmanos, há uma comunidade inteira aqui de muçulmanos, trabalhem aqui. E a minha resposta para ele foi, irmão, não diga isso. Porque os muçulmanos que estão aqui é trabalho seu, da igreja local. Nós fomos chamados para ir. É assim que Deus tem feito. Outra consequência, desobediência a Deus, a grande comissão, a redução de número de vocacionados locais para o trabalho no campo transcultural. Você deixa de falar, as pessoas deixam de querer ir. Às vezes até tem um chamado, mas tudo na igreja empurra ele a não vá, fique. Um desperdício de recursos financeiros da igreja local em projetos missionais ou de outras falsificações. E aqui eu tenho uma vontade de citar outros casos reais, mas eu não vou fazê-lo. Acho que já está bem explicado, né? O desconhecimento e a falta de interesse por temas como povos não alcançados e igreja perseguida. Irmãos, quando eu trabalhei na Portas Abertas, a estatística era o seguinte, menos de 1% do povo evangélico brasileiro conhecia a causa da igreja perseguida, ou seja, estava ciente de que uma parte da igreja no mundo era perseguida, menos de 1%. Se fosse menos de 10%, eu já acharia um absurdo. Povos não alcançados, então, não é um assunto. Mas
essas são consequências que aqueles que têm uma boa teologia de missão estão imunes a elas. Estamos imunes a isso, porque nós sabemos o que está no coração, no centro da vontade de Deus. E agora, passando para a parte final da nossa aula, que eu quero brevemente aqui falar um pouco sobre o projeto Atos. É o projeto que Deus comissionou Gisele e eu para avançar com o Evangelho e multiplicar adoradores. Mas antes eu quero rapidamente dar breves números aqui para vocês, para que nós entendamos a situação do mundo hoje. Hoje o mundo está dividido basicamente em 3 partes. Vamos chamar de mundo A, mundo B e mundo C. O mundo A é 33% da população mundial que se diz cristã. Você chega para a pessoa e pergunta, qual é a sua religião? A pessoa fala, sou cristão. Obviamente não quer dizer que todos que respondem assim são cristãos. Tem muita gente de tradição, questão de família, enfim. 33% do mundo. O mundo B são 38% da população mundial que tem acesso ao Evangelho, mas despreza Jesus. Veja, tanto no mundo A como no mundo B, é uma parte da população que tem acesso à Bíblia, tem acesso a material cristão, a igrejas, há muita presença de gente que não é hostil ao Evangelho e que também tem liberdade de culto. Mundo A e B, 36, 33 e 38%. O 38% aqui, o mundo B, você pode pensar assim na Europa. Eles desprezam a Deus, não querem, né? Mas tem Bíblia disponível, tem igreja plantada, tem presença cristã, acima de 5%, enfim, de 3%, tudo aqui. E nós temos o mundo C. O mundo C são 29% da população mundial, que nunca ouviu falar de Jesus, nunca. Essa parte do mundo aqui não tem acesso à Bíblia, não tem Bíblia no vernáculo, não tem Bíblia na sua língua, não tem presença cristã acima de 2%, não tem liberdade de culto e geralmente são hostis ao Evangelho. O mundo A, onde 33% se diz cristã, tem 72% da força missionária transcultural. 72% dos nossos missionários estão indo ou trabalhando em local onde Cristo já é conhecido. E eles recebem 39 bilhões do orçamento de missões. É 87% do total. O mundo B tem 25% da força missionária. 25% dos nossos missionários estão indo ou já atuando numa parte do mundo onde Cristo já é conhecido, mas é desprezado. Eles recebem, para fazer esse trabalho, 5,4 bilhões do orçamento total, é 12% do total. No mundo C, só 3% da força missionária transcultural está indo ou já está lá trabalhando. E para fazer esse trabalho, tem só 450 milhões do total investido, é 1% do total. Resumindo, apenas 3% da força missionária transcultural está indo até os 3 bilhões de povos não alcançados para pregar o Evangelho, tendo para isso 1% de todo o dinheiro destinado a missões. Sabe como é isso aqui, irmãos? É assim, imagina que nós somos aqui uma delegacia de polícia. Aí, aqui é o quadro do crime, a mancha do criminal. Aí nós estamos vendo assim, olha, pessoal, aqui no Jardins tá legal, né? Aqui na saúde está ok aqui, mas olha, aqui na Zona Leste, o crime está altíssimo. O que faremos? Ora, o que faremos? Vamos enviar 72% da nossa força policial para os Jardins. Vamos pegar 87% do dinheiro que temos para investir em segurança e investir nos Jardins. Mas e o Zona Leste? Não, a gente manda para lá 3%, lá investe 1% do que a gente tem.
A minha pergunta, a minha reflexão é assim, irmãos. Por acaso Deus estaria desavisado desses números? Não. É uma impossibilidade. Se nós sabemos, né? Então vamos evoluir a reflexão. Estando Deus ciente dessa realidade, Deus estaria chamando a maioria dos vocacionados para ir para o mundo A, em detrimento do mundo C? Não posso responder, mas posso cogitar comigo. E como sou eu que estou aqui dando a aula, então eu vou dar a minha opinião. Aqui é a minha opinião. Eu acredito que não. Eu acredito que Deus desperta e às vezes por outros motivos pessoais as pessoas estão indo para locais outros. Porque aqui vai exigir um pouco. Nós vamos ver já. Então, meus irmãos, essa é a situação do mundo, infelizmente. Muito trabalho de manutenção, pouco avanço. Essa é a faixa do mundo que geralmente nós chamamos de janela 1040. Mas atualmente uma nomenclatura um pouco melhor é o cinturão resistente do mundo. Aqui estão dos 7.400 povos que ainda não foram alcançados, 6.157 estão aqui. Equivale a 3,37 bilhões de pessoas nessa região. O sul e o sudeste asiático são onde há mais concentração de não alcançados. Por aqui assim, irmãos. Essa parte toda aqui. Ó. Essa região aqui tem a presença das 4 maiores religiões do mundo: o Islã, o hinduísmo, o budismo e os sem religião. É uma religião também. Concentra a maior pobreza da terra e miséria. É nessa região aqui onde está a maior pobreza e miséria da terra. E é morada dos poderosos principados e potestades. Deixa eu dizer isso aqui para vocês, porque nós somos presbiterianos. E graças a Deus, por isso nós somos comedidos assim, né, nessas matérias e devemos ser zelosos mesmo. Mas por que morada de principados e potestades na terra? Meus irmãos, eu e Gisele estávamos conversando com uma irmã que havia sido missionária na Índia um certo tempo, e ela estava dizendo para a gente, assim, com as palavras dela, de que ali era uma região espiritualmente muito opressiva. Que os principados e as potestades ali daquela região são diferentes em termos de ousadia para oprimir do que aqui no Ocidente. De que coisas mais profundas das trevas acontecem mais ali. Ela até citou que em determinado momento eles foram ter um curso com o Ronaldo Lidório e ela ouviu do Ronaldo Lidório o comentário de que a carga ali era muito intensa, que ele havia ficado impressionado como aquilo realmente expressava nele uma profunda, assim, puxa vida, como aqui é necessário mesmo. Estava na Índia. É essa região aqui também. Então, assim, meus irmãos, isso daqui são características do local que não se comparam à certeza jubilosa de que Jesus tem toda a autoridade. Não são essas coisas que tem que fazer eu e Gisele mudar de ideia. Gi, vamos ver se a gente vai para um país mais civilizado, um local, não é? Também poderíamos ir, por que não? Né? Vamos... Não! Porque é aqui que estão... Eu fico pensando naquela velha, aquela velha reflexão, né, irmãos? De que a gente sempre fala assim, se Jesus estivesse aqui, onde Jesus estaria, né? Jesus estaria... Cara, se Jesus, o Senhor Jesus, estivesse aqui, eu tenho certeza que o Senhor Jesus estaria no mundo C. É claro que Ele
de lá do seu trono voltará mais uma única vez para resolver tudo, mas essa proposta de urgência e de prioridade. Bom, é um país, é a nação para o qual o Senhor Deus nos direcionou. Veja, irmãos, o chamado missionário nunca é geográfico, nunca. Às vezes você vê assim, alguém fala, Deus chamou para onde? Não, Deus me chamou, como eu já ouvi, Deus me chamou para a Alemanha. Alemanha? Um país luterano, né? Deus não chama ninguém para lugar nenhum, geograficamente. Deus chama as pessoas para ministérios. Deus chama as pessoas para ministérios. E Deus já havia trabalhado no meu coração e no coração da Gisele há anos, desde o início do seminário, que nós estávamos sendo chamados para trabalhar com a igreja perseguida e com povos não alcançados. Agora, recentemente, ano passado, o Senhor Deus disse, nos mostrou. Quando eu digo disse, tá, irmãos? Vamos, né? Por meio da igreja, de conversas até com a nossa agência missionária, que é a PMT, mostrando aqui, até pouco tempo nós estávamos com um foco pensando pessoalmente na questão do Oriente Médio. Mas o Senhor Deus, usando pessoas, líderes da sua igreja, pessoas que iriam trazer uma boa orientação para a gente, nos mostrou que era um local que precisava, que tinha muito mais a ver com o ministério que Ele nos deu do que aquele outro caminho que Ele estava nos mostrando. Então, apenas alguns dados aqui, dados do The Joshua Project. É um país, todos esses pontinhos aqui são people groups, grupos de povos. Tem 835 povos de peculiaridades étnicas distintas, língua, cultura, algo assim. Desses, 828 são não alcançados. 99,2% dos povos não são não alcançados. Esse é o nível de progresso do avanço lá. Esse daqui é um vermelho bem escuro. O total da população do país é 239.447.000 habitantes. Desses, 237.017.000 são não alcançados. 99% do país é não alcançado. A maior religião lá é o Islã. Mas tudo isso, meus irmãos, são dados que a gente tem que saber. Mas aqui está o dado importante. A taxa de crescimento anual evangélico por evangelização é de 3,3%. A média do mundo é de 2,6%. O que isso significa? Significa Deus trabalhando lá. Significa que ninguém é herói. Significa que Deus é quem deve ter. Nós estamos indo para ver Deus trabalhar e ser colaboradores, como servos inúteis que estão fazendo somente o que devem fazer. Porque Deus é quem está trabalhando lá. Porque a Ele foi dado toda a autoridade nos céus e na terra, e Ele estará conosco todos os dias. Essa é o número. É isso, meus irmãos, que deve provocar em nós certezas, alegrias, júbilo. É por isso que Gisele e eu estamos indo para lá, se Deus assim permitir, for gracioso conosco, para fazer 4 coisas simples. Plantar igrejas. Evangelizar não muçulmanos. Evangelizar muçulmanos. Porque existem muito no Oriente Médio, e às vezes até no sul da Ásia, meus irmãos, pessoas que vão para lá, mas vão para lá trabalhar com cristãos. E aí é um trabalho de novo de manutenção. E são cristãos nominais, ok, acho que
é um trabalho que, se apresentar para mim e para Zé, certamente nós vamos discipular aquelas pessoas e tal, mas a missão não pode parar aí. A missão não pode assinar que eu vou trabalhar só com cristão, eu estando lá. Não, eu estando lá, eu tenho que trabalhar principalmente com quem não é crente, não ouviu o Evangelho. Mas cuidado, porque existem situações do tipo de que só estão lá trabalhando com quem já é cristão. A nossa oração, e por favor orem em nosso sentido para isso, é que nós alcancemos os não crentes, os povos não alcançados, a qualquer custo, para que a gente possa plantar igrejas de novos convertidos, para que a gente possa discipular, aí sim, cristãos que já estão lá com uma teologia ruim, que é muito característica da Ásia, um cristianismo confuso, que nós possamos discipular cristãos nominais lá, sim, faremos com os novos, amém, faremos, mas que possamos discipular os novos crentes também, para que a gente possa formar liderança, para que a missão não dependa da gente, para que a igreja lá tenha pernas de líderes locais e novos, para que a gente possa fazer da adoração a Deus um fluxo contínuo na região onde não havia. A nossa estratégia essa é uma estratégia que nós colocamos aqui agora, mas eu vou falar, depois eu menciono outra coisa. É a nossa partida aí em 2025, e por que está aqui 2028? Não pensem que é assim, pô, vocês vão passar 3 anos lá, que é isso? Não, meus irmãos. Gisele e eu, esse é um projeto de nossas vidas. Eu e Gisele não enxergamos uma vida depois desse projeto. Não tenho plano de... a nossa vida é esse projeto. Mas, por questões legais, burocráticas, tanto de lá como daqui, no mínimo, em 3 anos, nós precisamos voltar aqui para renovar o contrato com a PMT, ver parentes mesmo, enfim, coisas que a gente precisa fazer. Mas ficar lá no projeto das nossas vidas, até porque plantar a primeira igreja lá não é algo que vai acontecer de imediato. Porque a nossa estratégia é chegar lá e criar relacionamentos, observar. Aqui nesse primeiro momento, 2 coisas principais precisam acontecer: aquisição linguística e aquisição cultural. Nós precisamos adquirir aquilo para que nós possamos fazer os ajustes adequados para que a gente possa pregar o Evangelho na língua mãe, na língua do coração deles. E de forma adequada. O que é de forma adequada? Sendo fiel às Escrituras. Então eu sempre conto esse exemplo, um missionário que não fez esse dever de casa, chegou numa determinada região e já foi falando que Jesus era o sol da justiça e foi pregando a coisa toda. Quando passou um tempo, o povo daquele local ali tinha ódio de Jesus. Ódio. E aí até que veio um missionário mais experiente e falou: rapaz, o que aconteceu aqui? Ele falou: eu fui pregando, fui anunciando o Evangelho, que Jesus é o sol da justiça e tal. Ele falou: rapaz, você falou isso? Sim. Mas você não adquiriu a cultura, a língua? Ele falou: não. E aí foi descobrir que existia um fator cultural naquele povo onde o sol era identificado com demônio. Então ele associou a imagem de Jesus à figura principal demoníaca daquela cultura. Então veja, se ele tivesse tido o cuidado de conhecer a cultura e a língua, ele não teria começado por aí. Ele ensinaria depois isso, mas ele teria começado por outra vertente. Essa é uma parte muito importante e que nos primeiros anos nós vamos nos ater com isso. Depois, claro, nós vamos evangelizar, queremos, com a graça de Deus, ter os primeiros convertidos e plantar a primeira igreja. É um trabalho de uma vida, irmãos, que nós não estamos indo com o objetivo de entregar pragmaticamente algo. As nossas vidas estão na mão do Senhor e Ele fará de acordo com a sua vontade, mas a prerrogativa é essa, é se relacionar, pregar e plantar igreja, formando nova liderança lá no local. Se Deus permitir,
Gisele e eu temos esse ano de 2024 para divulgar o nosso projeto, como estou fazendo aqui hoje, com a permissão do pastor Ageu, do conselho, porque 2024 é quando nós vamos encontrar com os nossos parceiros. Eu digo sempre isso. Deus já separou os nossos parceiros, igrejas e pessoas, que vão conosco dentro dessa perspectiva para o... Nós é que precisamos encontrar com eles. Mas Deus já separou. E isso, de forma alguma, será uma matéria de ansiedade no nosso coração, porque temos certeza, Deus já separou. O que precisamos fazer em 2024 é encontrá-los nas possibilidades de servindo a igreja. Para isso, meus irmãos, Gisele e eu criamos um site. Nós acreditamos muito, assim, tomamos uma outra estratégia, né? Então, nós não temos aqui o folderzinho, não vou dar nenhum folder para vocês, porque, assim, vamos tomar uma outra estratégia que não essa da papelaria, é válida também e tal. Gisele e eu optamos pelo site. Então, nesse site aqui, tem todas as informações, tem o nosso projeto, tem a forma como você pode se tornar um parceiro nosso, e vai ser, é aqui onde tem o nosso diário missionário, onde Gi e eu estamos compartilhando com as pessoas que já estão conosco todo o processo. Todo o processo. Se você entrar lá, tem uma parte lá, diário missionário. Você vai ver que tem várias, porque é como Deus tem nos conduzido até aqui, e será aqui onde nós vamos informar os irmãos, as igrejas, quando nós estivermos lá. Será por aqui. Em algum momento, eu ainda vou pedir sabedoria de Deus para entender que momento é esse, o site vai dar uma mudada. Você vai entrar lá e vai ver que, por exemplo, está aberto lá. Porque isso, sinceramente, não é algo que nos preocupa, né? Vocês não vão ver muito essa restrição, mas nós estamos falando com o pastor que está lá já, e se Deus permitir, vamos trabalhar na sua equipe. E ele tem nos orientado o seguinte: em algum momento, seja menos explícito, porque até para tirar visto, eles fazem algum tipo de pesquisa e aí vão acabar vendo, então você está vindo pregar o evangelho para o muçulmano e plantar a igreja. São dois crimes do país. Não vou te dar o visto. Então, em algum momento, eu talvez faça algum ajuste no site, do tipo, não coloque da Ásia, tomar o cuidado só de não atrelar nossa imagem ao local específico. Mas isso ainda não vai acontecer por agora. Então, meu pedido, meu e de Gisele para vocês é: acessem, leiam, acompanhem, orem por nós, para que nós possamos servir ao Senhor, para que a glória de Deus seja manifestada e seja amplificada. Isso é tudo o que importa e o que nós pedimos e desejamos. Amém. É isso. Obrigado. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, Pai bendito e amado, nós louvamos o Teu nome mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui com os meus irmãos, falando da teologia de missão que o Senhor nos deu de uma forma tão clara, tão pura, tão objetiva, tão maravilhosa, uma missão, ó Deus, que está firmada nos Teus méritos, naquilo que o Senhor é, naquilo que o Senhor fez, naquilo que o Senhor continua fazendo. Ó Deus, obrigado por isso, Pai. Obrigado porque a missão é doxológica. Ela tem a ver com a adoração ao Senhor e nada mais. Que, ó Deus, o Senhor nos abençoe, que o Senhor produza em nós ainda mais convicção, mais alegria, mais paixão, ó Deus, pela missão do Senhor, Pai. Que isso esteja sempre nas nossas orações e que o Senhor continue abençoando os Teus servos que estão entregando suas vidas a dedicarem a pregação do Evangelho a povos não alcançados. Obrigado por isso, Pai.
Obrigado por essa igreja. Obrigado, Senhor, pelo pastor Ageu, pelo seu conselho, pelos irmãos, por Vila Guarani, Pai. Que o Senhor multiplique tuas bênçãos nessa igreja, na vida de cada família aqui representada. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.